Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a poda deste pé de maçã aqui. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho 3 pés de maçã e 2 deles já estão a produzir. Agora este aqui ainda não começou a produzir, mas já estão algumas gemas florais. Então eu vou ensinar como fazer as gemas florais aparecerem aí no seu pé de maçã também, para você poder ter frutas mais cedo. Veja, tem esses esporões aqui, que são as tais gemas florais, né? Então tem esses esporões aqui, esse aqui também, tem este aqui em cima, e tem este, e tem mais outros ao longo da planta, né? Então eu ensinei a fazer um método de notching há algum tempo aqui no canal. Notching ou arranhão é um método em que nós fazemos na planta para forçar o nascimento de novos galhos. Esses galhos que vocês estão a ver aqui, que cresceram nas laterais, foram feitos através desse método, em que nós fazemos um arranhão acima da gema e acaba forçando aquela gema a nascer. Mas às vezes nasce um galho novo, ou às vezes nasce esses esporões aqui, que são os que vão produzir frutas mais adiante. Então esses galhos aqui, como podem ver, que estão aqui nas laterais, nasceram exatamente por causa desse método que eu fiz aqui no meu pé, certo? Então, vamos proceder à poda deste pé de maçã e para isso nós primeiro temos que entender alguns hábitos da planta da maçã, da macieira, né? Esta planta é originária do clima temperado, então no clima temperado os invernos são muito intensos, então quando chega o inverno a planta descarrega todas as suas folhas e acaba ficando em dormência por um bom tempo, passando por aquilo que chamamos de horas de frio, e só depois ela brota e acaba acordando todas as gemas. Aqui no clima tropical, nós estamos em Moçambique aqui, né? Ela não dorme completamente, estão a ver que estamos no inverno, mas ela ainda está com as folhas todas aqui. Os invernos daqui em Moçambique, no clima tropical, não são intensos o suficiente. Este aqui no meio é o galho principal, né? Que cresce até lá em cima. Então, a poda da macieira pode ser feita em vaso aberto, ou pode ser feita usando o princípio do líder central. Líder central seria este galho principal que cresce reto para cima e nas laterais vão nascendo alguns galhos, né? Então eu vou fazer a poda deste pé, eu vou fazer a poda no método de líder central. Então eu vou deixar esse galho principal que está aqui no centro e vou diminuir o comprimento desses galhos que estão aqui nas laterais, certo? Então vamos usar o método de líder central e não o método de vaso que eu já ensinei em alguns vídeos de poda aqui no canal. Então é basicamente começar a olhar os seus galhos laterais, né? E diminuir eles a cerca de metade do comprimento, ou se quiser ser um pouco mais severo, pode fazer até um terço do comprimento, né? Então vai descartar 2/3 do todo o ramo, a partir da ponta, né? Assim que localizar mais ou menos onde quer fazer a poda, tem que olhar para a direção do ramo e procurar uma gema que está a apontar para fora da planta, não para o centro, né? Então uma gema que aponte para fora da planta. Então, se eu deixar uma gema a apontar para dentro, vai nascer um galho novo e vai crescer em direção ao centro da planta. Isso nós não queremos, porque queremos arejar a planta e deixar ela mais arejada e iluminada. Então essa gema está a apontar para fora, então posso cortar aqui, certo? Então, sempre procurar, onde for fazer o corte, procurar a gema que aponte para fora da planta, né? Que é mais ou menos na direção do ramo. Vamos ver esse galho aqui. Vejam que ele está bem comprido, ele chega mais ou menos lá no topo também. Mas nós vamos diminuir ele para mais ou menos a mesma altura que aquele ramo que está lá atrás. Então, se eu quero cortar ele mais ou menos por aqui, tenho que procurar uma gema que também esteja a apontar mais ou menos para fora. A partir do centro eu olho e localizo. Tem essa gema aqui, que está a apontar para fora. Então eu vou fazer o corte acima dessa gema, né? Pronto. Então, ali onde eu fiz o corte, aquela gema vai ter a tendência a ser a primeira a nascer. E ela vai nascer mais para fora da planta. Então, o objetivo é não fazer com que a planta acabe fazendo uma sombra para si mesma, né? Acabe cobrindo os seus próprios galhos e eles não conseguirem luz solar e dificultar a fotossíntese e todos os outros problemas associados a isso, né? Então este galho é bem curtinho, né? Que é um daqueles que nasceu a partir do notching que eu fiz, que é aquele método do arranhão, certo?
Então este eu não vou podar porque é muito curto. Agora vamos passar para o outro galho. Este galho, na verdade nasceram dois aqui. Este aqui eu já podei, este que está aqui mais para a esquerda. Agora, este aqui eu não preciso porque ele está meio que a ocupar espaço aqui. Eu já tenho um galho bem posicionado nessa posição, então não preciso deste que cresce simplesmente para cima, né? Isso não tem nenhum sentido porque eu já tenho um líder, né? O tal do líder central. Então não preciso de nenhum outro galho a nascer aqui a crescer aqui no meio. E se eu deixar ele, vai começar a atrapalhar todos os outros ramos que estiverem nessa região. Então, eu basicamente vou retirar esse galho por inteiro, né? Então, já que o tronco está aqui, eu devir junto ao tronco e fazer o corte desse galho. Acho que está claro a clara explicação, certo? É um galho que nasceram dois e um deles está bem posicionado. Então, o outro eu não preciso dele, certo? Então, é só uma questão de fazer o corte e retirar o galho dali. Procure ter um alicate forte e procure também sempre fazer cortes limpos, né? Que é para não acabar mastigando aquela parte do corte e fazer com que quando chova acabe acumulando algumas gotas de água ali que podem criar apodrecimento. Só fazer uma limpezinha aqui e pronto, já está. Vamos avançar para o próximo galho, que é este que está ligeiramente acima dos primeiros dois que nós podamos. Então, mais uma vez, é uma questão de olhar o galho, olhar para o seu comprimento e retirar cerca de 50% do ramo ou deixar apenas um terço do seu comprimento. Procurar a gema que seja apontar mais para fora, né? Olhando onde está o centro da planta. Qual é a gema que está a apontar na direção oposta do centro? Então, encontre a gema e faça o corte. Quem não estiver a entender e precisar de alguma explicação específica, é só deixar as suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo, né? Esclareço para todo mundo na medida daquilo que eu sei, certo? Então, mais uma vez, vamos para outro galho, localizar a altura do corte e localizar a gema que seja apontar para longe do centro da planta e fazer o corte. À medida que vai fazendo esses cortes, procure também ir derrubando as folhas para ajudar a planta a dormir um pouco antes dela voltar a brotar, né? Porque algumas dessas folhas até podem estar com ferrugem, como esta que estão a ver. Então, retirar as folhas vai ajudar um pouco a planta a descansar e depois ela voltar com alguma força. Se tiver esporões na sua planta, esporões são esses brotinhos, parecem pontas, né? Como podem ver aqui. Não toque nesses, esses são chamados de esporões de produção, não toca neles. Esses são os que vão te dar flores e depois vão te dar maçãs, que é exatamente o que nós estamos à procura, né? Então não toque neles de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, há um método de notching, que é um método de arranhão, que eu ensinei num vídeo aqui já no canal, que é um vídeo em que nós forçamos algumas gemas específicas a brotar. Então, nesse método, nós fazemos um arranhão acima de uma gema e essa gema acaba nascendo, né? Então, esse método, quando é feito no verão, ele vai forçar a formação dos esporões de produção. Mas quando esse método é usado no inverno, ele vai causar a origem de novos ramos. Ou seja, é um método que nós fazemos para forçar uma gema a brotar. Mas essa gema, quando é forçada no inverno, ela forma um novo galho. Mas quando é forçada no verão, ela forma um esporão de produção. Há de notar também que algumas pontas dos seus galhos na sua planta estão meio grossos. Isso é porque são gemas que se formam no topo dos ramos que também são capazes de dar frutas. Mas enquanto ainda estiveres na poda de formação do seu pé de maçã, não se atrapalhe com essas gemas, tentando deixar elas ali no topo, que é para elas te darem produção. A não ser que a sua planta já esteja completamente formada e você quer aproveitar a produção ao máximo. Tá certo? Essas duas gemas de onde nós fazemos o corte
são as primeiras gemas que vão ter tendência a brotar. Mas, uma vez que eu quero produção ao longo do ramo, eu tenho que usar esse método de notching, que é do aranhão, que é para forçar alguns galhos a nascerem nas laterais aqui e ter alguns esporões de produção. Então, eu vou fazer um pouco do método de aranhão aqui, que é para acabar fazendo com que alguns galhos nasçam nessa parte anterior. Porque como estamos no clima tropical, se eu não fizer isso, só vão brotar as gemas da ponta. Por quê? Porque a planta não dormiu o suficiente, então ela só vai brotar as gemas da ponta e vai continuar a crescer e ficar alta. Mas eu quero que ela tenha alguma produção e alguma ramificação cá atrás. Então, para isso eu vou pegar a gema que eu quiser que ela brote, né? Então, uma vez que eu tenho esse galho lateral, eu tenho algumas gemas aqui. Então, eu vou decidir, eu quero essa gema, faço um aranhão bem acima dessa gema. É como se eu estivesse a interromper o fluxo de seiva acima dessa gema, né? Nós temos dois fluxos de seiva. Temos o fluxo que sobe e temos o fluxo de seiva elaborado aqui desce em direção às raízes. Então, nós quando fazemos esse corte acima da gema, estamos a interromper o fluxo de seiva que vem de cima, que é elaborada, certo? Então, isso vai fazer com que essa gema acabe pensando que ela está no topo da planta e com isso ela será forçada a brotar. Então, é uma forma de enganar as gemas e fazer com que elas brotem. Isso é um método que é necessário porque nós estamos no clima tropical aqui. Então, é difícil que essas gemas acordem por si só. Então, é por isso que é importante irem ver esse vídeo que nós fizemos, né? Esse esporão, por exemplo, ele nasceu porque eu fiz esse corte. Até dá para ver o corte logo acima da gema, né? Então, todos esses esporões que vocês conseguem ver ali são os que eu quero que nasçam também nesses galhos aqui que nós acabamos de podar. Então, para além da poda, tente fazer também alguns arranhões em algumas gemas, que é para forçar aquelas gemas específicas a brotarem e talvez eles vão formar alguns esporões de produção. Então, este aqui é o resultado final depois da poda. Então, eu podei os galhos, reduzi os galhos laterais e ainda nos galhos laterais eu fiz os arranhões, ou chamados de notching. Então, clica aqui em cima para ir ver o vídeo de notching, ou tem um link aqui na descrição também desse mesmo vídeo. Clica para assistir para ver como formar essas gemas de produção e, consequentemente, ter frutas na sua macieira. Este foi o vídeo de hoje. Fique bem, até a próxima.